Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à sua segunda videoaula do seu curso aqui de projetos executivos utilizando o software SketchUp. Bom, essa aqui, como eu comentei, é a nossa segunda videoaula. E nessa aula aqui nós vamos começar então a utilizar o programa SketchUp para a gente começar a modelar então aí a nossa casa, a nossa residência que eu comentei com vocês ali na aula passada, tá? Se você está chegando por aqui agora, você ainda não assistiu ali a nossa primeira aula, por favor, assista. Vou deixar aí no link da descrição o link, para você assistir a primeira videoaula. Ali, obviamente, é uma aula de apresentação, mas ali vai dar para você ter uma ideia legal, de como que é o curso, quais serão os temas, os tópicos, e como a gente vai passar por todo esse processo, todo esse curso para desenvolver então aí o nosso projeto, tá? Tá tudo bem explicadinho lá, bem detalhado mesmo, tá bom? Obviamente que agora no decorrer das próximas aulas, principalmente agora nessas 10 primeiras aulas, eu vou voltando nesse assunto, explicando mais alguma coisa para vocês referente ao curso, então a gente sempre vai trocando aí estas ideias, tá bom? Bom, mas de fato então na aula de hoje nós vamos começar a fazer a modelagem, tá? Como eu comentei com vocês, essa vai ser uma modelagem muito interessante, com alguns pontos um pouquinho mais complexos, então não fique muito preocupado que eu estarei modelando toda a casa com vocês. Então passo a passo, desde os pisos, vamos colocar os acabamentos, tá? A gente vai erguendo ali as paredes, as alvenarias, então tudo certinho. Quando eu for baixar alguma coisa, colocar alguma janela, colocar uma porta, sei lá, algum componente que vai realmente na edificação, eu vou mostrando para vocês aqui no vídeo, vou explicando, e no possível eu também já vou deixando os arquivos disponíveis para download aí para vocês, tá? Antes de mais nada, eu quero agradecer por você já estar participando aqui do curso, por você estar aí querendo ampliar os seus conhecimentos através aqui das minhas explicações, através do site da Auto Criativo, tá? Seja realmente muito bem-vindo. Você aí que está entrando nessa área da arquitetura, você que já é, sei lá, um arquiteto também formado, um engenheiro, para outros profissionais técnicos também em edificações, técnicos em designer de interiores, é um curso que eu tenho certeza que vai agregar muito aí no conhecimento de todos, tá? Se você ainda não assistiu a primeira aula, basicamente aqui é um curso que nós estaremos modelando, tá? Fazendo uma maquete 3D com aspectos construtivos realmente. Nós vamos fazer então as alvenarias, vamos fazer piso, contrapiso, laje, tudo que for necessário. Para quê? Para depois a gente poder levar para o programa Layout, para a gente poder então gerar plantas ou representações gráficas, tá? Essa planta ela vai ser um projeto executivo, que tem ali muitos detalhamentos. Nós vamos colocar cotas, textos, números e tudo como realmente manda um projeto executivo. Obviamente que em cima dessa técnica que você vai aprender aqui no curso de modelar e gerar as plantas, essa planta também pode ser depois uma planta de prefeitura, um projeto de prefeitura, ou pode ser um projeto básico, Vai ser aí inúmeras situações que você, tendo a sua maquete 3D, você vai gerar ali as representações, as pranchas de desenho bacana e bonito. E como eu comentei também, na última fase, lá para o final do curso, nós vamos dar uma geral no projeto, dando uma caprichada ali, colocando decoração, colocando materiais, talvez alguma coisa de vegetação, de paisagismo ali. E aí a gente vai criar então algumas plantas humanizadas, tá? Não sei se é do conhecimento de todos. Planta humanizada é uma planta baixa mesmo, só que você olhando de cima, você vê ali os móveis que estão colocados, onde está, por exemplo, uma mesa com as suas cadeiras, onde está o fogão, onde está a geladeira, à disposição da sala, dos dormitórios, bem bacana mesmo, para a pessoa já ter uma ideia ali, de toda a distribuição realmente dos móveis da casa, tá? Isso é bonito, legal, porque você consegue, como eu comentei, fazer uma ótima apresentação aí para o seu cliente, tá bom? Bom, então dado esses recadinhos, como eu comentei, seja realmente muito bem-vindo. Eu vou agora abrir então o SketchUp, tá? Eu estou utilizando aqui no curso, pessoal, a versão 2019 Pro. Se você quiser saber mais detalhes, eu expliquei tudo bem detalhadamente na primeira aula. Qual a versão,
como que vai funcionar os arquivos, tudo bonitinho, tá bom? Então, por favor, não perca essa primeira aula. Às vezes as pessoas falam, não vou assistir, que é apenas uma apresentação, mas ali é interessante para você entender todo o conceito do curso, tá bom? Outro detalhe também, pessoal, que eu já estava até esquecendo, na descrição do vídeo eu vou deixar aí sempre uma pasta onde estará disponível imagens aéreas, né? Imagens olhando de cima, de vista superior, de imagens PNG, para a gente usar então nessa última fase aí da planta humanizada, tá? Então, por favor, dá uma descidinha aí no link na descrição e aí você vai ver um arquivo para baixar. Na aula passada eu deixei uma pasta ali só com elementos da cozinha. Nessa aula 2 aqui eu vou deixar apenas, né, componentes ali de sala, tá bom? Sala de estar e sala também de jantar, para vocês ir baixando, tá bom? São imagens, tá, pessoal? Não são componentes ainda. Vocês vão entender todo esse conceito aí na sequência das aulas, tá? Você que está chegando agora, está iniciando no SketchUp, componente é uma coisa, né, que é um elemento 3D, tá? Por exemplo, uma cadeira. Então, você realmente é a cadeira modelada, a gente põe ela no projeto. Já essas pastas que eu estou pedindo para vocês baixarem, que estão aí na descrição do vídeo, são fotos, tá? Alguém foi lá, fotografou olhando de cima e ela é interessante para a gente usar no programa Layout depois para gerar plantas humanizadas também, tá bom? Então vamos lá, olha só, então eu abri aqui o SketchUp, como de costume, né? Eu estou usando a versão 2019, então os padrões aqui, ó, dos templates, eles vêm distribuídos lado a lado, tá? Se você tiver com uma versão antes de 2018, né? 2018 para trás, os templates ficavam um em cima do outro, mas basicamente o conceito aqui não mudou, é apenas a distribuição da tela, tá? Você vai procurar aí onde está template simples em metros, tá? Você vai observar que é esse que tem o plano verde, tá bom? Tem o céuzinho aqui azul e o plano verde. Então é esse aqui que a gente vai iniciar, tá? Então você pode clicar nele e aí o seu SketchUp já vai iniciar com configurações padrões para projetos em metros, tá bom? Por que, pessoal, que a gente vai trabalhar em metros, né? Assim, geralmente na construção civil, né, quando a gente vai fazer uma edificação, a gente realmente trabalha em metros, porque é um objeto grande, né? A residência, né, a casa em si é um objeto grande, tá? Quando você parte para elementos de marcenaria, né, talvez aí serralheria também, ou seja, elementos menores, móveis, você vai desenhar um móvel, desenhar, né, uma estante, algo nesse sentido, aí sim você já pode partir até para centímetros e também para milímetros, tá bom? Olha só, aqui se você vir aqui em janelas, tá? Você pode clicar aqui um pouquinho em janela. Nós temos aqui, ó, informações do modelo, tá? Vamos clicar aqui um pouquinho em informações do modelo. Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre essa janela aqui, tá? Olha só, nós temos aqui embaixo, ó, tá vendo aqui unidades? Se você clicar aqui, você vai observar que este template que nós abrimos, né? A palavra template, pessoal, é uma palavra inglesa, né? Mas geralmente, né, a gente fala template, mas é conhecido como modelo. O que significa isso? Que é um arquivo, né, um arquivo de SketchUp, pode ser um arquivo de Revit, pode ser um arquivo de AutoCAD, mas que ele já tem algumas configurações pré-definidas, tá bom? Então, ou seja, você pode configurar e criar templates da forma que você quiser. Por exemplo, este template, ele já vem, ó, com formato decimal e já vem em metros. Ou seja, então quando a gente for fazer uma linha, fazer uma parede, né, ou algo nesse sentido, as unidades a gente já tem que pensar e raciocinar em metros, tá bom? Se você for trabalhar em centímetros, você pode vir aqui e alterar. Ó, você tem centímetros, tem milímetros, pés e polegadas, ó, tá? Mas como esse template aqui ele já é metros, então a gente deixa por padrão metros mesmo. Uma dica importante, tá, pessoal? Eu sempre comento isso aqui no começo de todos os cursos, né, que eu ministro aqui na Auto Criativo, que é assim: você começou um projeto em metros, por favor, vai até o fim em metros, tá? Não pensa assim, eu vou fazer uma casa aqui em metros, aí depois eu vou colocar uma janela e vou começar a raciocinar em centímetros ou, sei lá, milímetros. Não. Se você começou pensando em metros, vai até o fim do projeto totalmente em metros, tá bom? Para você não ter aí nenhum tipo de problema, tá? Então nessa tela aqui, você vai deixar configurado dessa forma, ó, decimal, metros, tá? Ó, ativar ajuste de comprimento,
Observem que aqui, ó, ele mostra, pessoal, ó, que é 0,01 m de metros, tá bom? Ou seja, então o SketchUp ele entende que a vírgula aqui você muda de casa decimal, tá? Então, por exemplo, se você vai colocar 1,5 m, então você vai digitar aqui em medidas, tá? Na verdade, aqui no SketchUp a gente não digita, a gente digita diretamente na tela. Mas, por exemplo, você vai colocar 1,5 m, então você vai digitar 1,50, tá? Você pode colocar até 1,5 e suprimir o zero, você não precisa digitar o último zero, porque o programa ele já entende, tá bom? Agora, só um fator muito importante que acontece aqui no SketchUp, que é assim, mesmo você estando trabalhando em um projeto em metros, você consegue, sem fazer nenhuma configuração, aplicar medidas em centímetros e aplicar medidas em milímetros também, tá? Porque é assim, ó, deixa eu só fechar aqui um pouquinho, eu já volto para mostrar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham praticado o orbitar que eu comentei na aula passada e o comando pan também, tá? Se você quiser pegar aqui, ó, tem aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o orbitar e tem o pan. Tem pessoas que gostam de vir aqui, pegar a mãozinha e mexer, tá? Ou vir aqui, pegar o orbitar e mexer. Eu prefiro usar diretamente no scroll do mouse, usando o Shift para pegar o pan e o scroll do mouse sozinho para pegar o orbitar, tá? Porque vai ficar muito mais fácil aí para modelar, tá? Muito bem, então voltando ao raciocínio, deixa eu colocar medidas aqui no cantinho. É assim, ó. Vamos fazer uma linha. Para acionar o comando linha, pessoal, vocês podem acessar a tecla L, tá? Não sei se o de vocês deve estar em português. Deixa eu só ver uma outra configuração aqui. Eu acho que está em preferências. Ó, vem aqui um pouquinho em preferências e nós vamos vir aqui, ó, atalhos, tá? Se você tiver com uma versão em inglês, possivelmente aqui vai estar shortcut. Você vai clicar aqui e aqui, ó, tá vendo esse botão redefinir tudo? Tá? Não sei se o de vocês pode ser que esteja diferente ou alguém mexeu ou algo nesse sentido. Então, se você clicar aqui em redefinir tudo, o que vai acontecer? As teclas de atalhos vão ser iguais às que eu estou usando aqui. Aí vai ficar mais fácil para você aí praticar o curso juntamente comigo, tá? Então pode clicar aqui, ó, em redefinir tudo e OK, tá? Clique em atalho primeiro, redefinir tudo e depois clique em OK, tá bom? Aí sim, agora o seu teclado está igual ao meu, praticamente aí para a gente entender todo o conceito. Então voltando ao raciocínio lá das dimensões, se você clicar na tecla L, vai aparecer um lápis, tá vendo um lapisinho aí na tela? Então esse lápis aqui é o que a gente desenha no SketchUp, tá? Você poderia, obviamente, né? Deixa eu apertar a barra de espaço. Quando você aperta a barra de espaço, pessoal, você finaliza o comando e volta para esse comando aqui, ó, o comando selecionar, tá? Então ele é um comando importante para você clicar em algum objeto na tela, tá? Então você pode acionar a tecla, letra L, tá? Barra de espaço para terminar, ou se você quiser, você pode vir aqui, ó, no conjunto grande de ferramentas e pegar a ferramenta lápis, tá? Ou, né, que é o comando linha. Tudo bem, então peguei o comando, né? E aí eu vou clicar na tela. Eu quero que vocês observem um detalhe, ó. Eu vou clicar e observem que apareceu uma linha vermelha, tá? Não se preocupe agora com a cor dela, que eu explico um pouquinho mais para frente para vocês. Eu quero que vocês fiquem olhando aqui embaixo, ó, comprimento. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 1,5 m, olha lá, é 1,50, tá bom? Aí eu clico. Barra de espaço. Aqui eu vou pedir para que vocês venham nessa fita métrica aqui, que é a trena. Nós vamos pegar aqui, ó, nesse pontinho verde, tá? Você vai clicar aqui e vai trazer a linha para cá e vai pausar o mouse aqui, ó. Não precisa clicar, tá? Você vai pausar aqui, vai aparecer do lado da treninha ali o número 1,5, tá bom? Mas se você quiser, acontece assim. Você pode acionar o comando linha, tá? Ó, fazer uma linha aqui do lado, ó. E aí, ao invés de eu digitar, ó, o valor, por exemplo, ó, eu vou digitar aqui no teclado, tá, pessoal? Ó, 1,50 e aperto o Enter, tá? Barra de espaço, eu tenho então as duas linhas também com 1,5 m. Ou eu poderia vir assim, ó, comando linha, tá? Vir aqui. Ao invés de eu digitar 1,5 m, eu quero que a linha tenha 1,5 m, mas agora eu vou pensar em centímetros, tá?
Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu digito 150 e digito junto a palavrinha cm. Dá uma olhadinha ali embaixo, ó. Tá? Eu digitei 150 cm, tá bom? Então, se eu apertar o Enter, a linha tem exatamente o mesmo tamanho. Tá? Ó, se você pegar aqui a treninha, essa linha daqui, ó, a última que eu fiz pensando em centímetros, mas ela tem ali, ó, 1,5 m. Tá bom? Agora, eu poderia também pensar em milímetros. Olha só, se eu vir aqui, ó, vou pegar aqui, vou fazer uma linha e vou trazer para cá. Só que aí eu vou fazer uma linha de 1,5 m, só que eu vou pensar em milímetros. Então, assim, 1 metro eu tenho 1000 milímetros. Consequentemente, 1,5 m eu terei 1500 milímetros. Então, digito 1500 mm, tá bom? E aí eu aperto Enter. Tá? Olha lá. Então, todas as linhas são exatamente do mesmo tamanho. Pode confirmar aqui, ó. Todas elas têm ali, ó, 1,5 m. Mas essa daqui, ó, eu pensei em metros. Essa eu pensei em centímetros. E essa eu pensei em milímetros. Tá bom? Então, por isso que eu comentei. Se a gente vai começar o projeto todo aqui em metros, a gente tem que raciocinar tudo em metros, tá? Pode acontecer, por exemplo, de você ter que ter uma medida bem quebradinha, né? Por exemplo, 1,5 m, só que aí você tem, por exemplo, 2 milímetros a mais desse 1,5 m. Então, aí a gente faz o ajuste da medida, tá bom? Por exemplo, ó, eu vou digitar aqui uma linha. Essa daqui agora, ó, eu vou fazer ela pensando em metros, tá, pessoal? Então, eu quero que ela tenha, por exemplo, 1,5 m e meio, tá? Então, assim, ela terá 1,5 m mais meio centímetro. Então, como é que eu faço para digitar essa informação? Então, eu digito assim, ó, 1,5, tá bom? Aí, agora é o seguinte, pessoal, aqui, ó, observem aqui embaixo, ó, que tá 1,5, não tá? Então, ó, olha só, eu digito, né, de novo, ó, 1,5, pronto, já coloquei ali 1,5 m, certo? Aí eu quero mais o meio centímetro, então eu digito 0,5, tá bom? Aí eu aperto o Enter. Então vamos medir aqui, ó. Você vai clicar aqui, daqui para cá, ó, você tem ali, ó. Aparece ali, pessoal, um til, um símbolo de til escrito 1,51. Por que acontece isso, pessoal? Porque o SketchUp ele arredonda os valores. Como a medida é muito pequenininha, ele acabou arredondando esse valor. Mas é interessante a gente configurar, tá? Vamos vir aqui em janela. Eu acho que está em informações do modelo. Olha só, vou clicar aqui então em informações do modelo. Isso, ó, voltamos aqui então em unidades. Tá vendo aqui, ó, precisão? Como nós estamos trabalhando em metros, então ele colocou 0 e 2 casas decimais depois da vírgula. Tá? Então, se eu quiser que aquela medida apareça com um valor exato, ao invés de arredondar para 1, aqui para 1,51, eu venho aqui, ó, e aumento as casas decimais. Ó, coloco aqui e fecho, tá? Agora vamos pegar a treninha de novo. Então, quando eu clicar aqui e pausar o mouse aqui, olha lá o que aparece, pessoal. Tá? 1,5 m mais meio centímetro, tá bom? Ou, né, 5 milímetros, como queira, tá? Então, vejam só. Eu vou fazer uma outra linha aqui, ó. Deixa eu tentar fazer ela bem pertinho. Aqui, assim, ó. Para vocês verem, ó. Vou fazer bem do lado aqui. Essa daqui, ó, eu vou digitar 1,5, tá? Então, entende-se que nesse cantinho aqui, ó, eu tenho que ter um pedacinho de linha, praticamente aqui, ó, de meio centímetro, tá? Então, eu vou fazer uma outra linha descendo para cá, verde, tá? Deixa eu só orbitar aqui um pouquinho, pessoal, que está muito próximo. Ó, eu vou cortar para cá, ó, tá vendo aqui, ó, verde, tá? Clico aqui. Então, você há de concordar comigo que esta sobrinha aqui, ó, tem que ter meio centímetro, não é isso? Então, vamos lá, eu pego aqui a trena, ó, clico aqui, pauso aqui, aparece ali, ó, 0,005, tá bom? Olha lá. Se eu tivesse ali 1 centímetro, estaria 0,01, tá? Como é meio centímetro, é 0,005, tá? Ou seja, 2 zeros depois da vírgula, tá? Então, é basicamente este o raciocínio. Mas não fique se prendendo a esses detalhes, pessoal,
Porque assim, como a gente vai pensar em metros, geralmente na construção civil a gente procura colocar medidas mais exatas, tá? Então, por exemplo, a gente não vai ficar colocando milímetrozinhos, né? Geralmente numa parede, geralmente numa laje. Então a gente pensa em metros com medidas mais exatas e tudo tranquilo. Talvez quando a gente entrar em alguns tipos de acabamentos, ou o pessoal que gosta de parte de fundação, né, que partes estruturais, aí sim precise ter uma precisão muito maior. Mas no contexto geral, na nossa modelagem, a gente vai aí praticando, né, e modelando tudo em metros, tá bom? Muito bem, então, deixa eu só pegar aqui, pessoal, ó, observem que eu consigo abrir uma janela, né, eu clico no espaço verde, abro uma janela e solto aqui do outro lado, eu seleciono todos os objetos, tá? Se eu vir aqui, ó, clicar, deixa eu só explicar isso aqui rapidinho para vocês entenderem, ó. Então é assim, aqui no SketchUp, se você, por exemplo, abrir uma janela, ó, cliquei, arrasto, tá? Segurando o botão esquerdo do mouse, observe que nenhum objeto ficou azul. Mesmo se eu clicar aqui, ó, não fica azul, não ficou selecionado. Mas se esse objeto estiver totalmente dentro desta janela, aí sim ele fica selecionado, tá? Então, por exemplo, se eu quero pegar apenas esta linha aqui, ó, então eu abro a janela da minha esquerda para a direita, tá? Ó, e aí ele seleciona, tá bom? Diferentemente dessa outra janela, se eu clicar aqui, ó, da minha direita para a esquerda, aparece uma janela pontilhada. Esta janela pontilhada, o objeto não precisa estar totalmente dentro dela. Se só encostar nela, o elemento já é selecionado, tá bom? Então essa é a diferença, ó. Essa aqui seleciona somente encostando, essa aqui só seleciona se estiver dentro dela, tá bom? Então vou selecionar tudo aqui e aí eu posso deletar ou, se eu quiser, eu posso vir aqui na borracha e apagar também, ó. Linha por linha, eu clico em cima do elemento dessa forma, ou seleciono e aperto a tecla Delete, tudo bem? Bom, então vamos fazer mais algumas configurações, pessoal, que vai ser interessante para a gente começar então aí o nosso projeto, tá? Vamos ver o que tem de interessante aqui. Ó, vim aqui então em janela, informações do modelo. Ah, deixa eu só explicar uma coisa importante para vocês. As pessoas às vezes se confundem o que é informação do modelo, o que é preferência. Informação do modelo, pessoal, aqui ó, informações do modelo é o que você está fazendo neste projeto em si, na sua planta, na sua residência, no modelo 3D. Preferências é o que você vai configurar do SketchUp, tá bom? O raciocínio é esse. Então, se você vai mexer alguma coisa que é do seu agrado para trabalhar no programa, aí você mexe aqui, preferências. Quando é coisas relacionadas ao projeto, aí é informações do modelo, tá bom? Então, eu cliquei aqui em informações do modelo. Então, vamos ver algumas coisas, ó. Rapidinho aqui, porque tem coisas que a gente vai vendo aí na sequência das aulas, tá? Animação, não precisa mexer em nada, porque a gente não vai ver animação ainda, talvez um pouquinho mais lá para frente, porque aqui no SketchUp você consegue criar cenas, ou tipo, entre aspas, tirar fotografias do seu projeto, e essas fotografias você pode criar um slide animado, ou seja, andando realmente por dentro do projeto, vendo todas as partes, todas as vistas. É bem interessante, principalmente para fazer vídeos e apresentações, tá? Então aqui não precisa mexer em nada. Arquivo. Arquivo, pessoal, ó, geralmente a gente também não mexe em nada. Ele vem mostrando aqui a localização. Esse arquivo não foi salvo em local nenhum. Classificações. Classificações, praticamente aqui não tem nada para a gente mexer ainda. Talvez quando a gente for importar ou exportar alguma coisa, aqui preencha, né, nesta janela, tá? Componentes, pessoal. Componentes é assim. Tem pessoas que gostam de, por exemplo, estar modelando uma sala. Vamos imaginar assim. Você está modelando lá uma sala e aí de repente você quer modelar somente um sofá, tá? E aqui nesta janela de componentes você pode fazer com que ao clicar nesse sofá, todo o projeto desapareça e só fique visível, por exemplo, o sofá, tá? Tem pessoas que gostam de trabalhar dessa forma, até porque deixa também a sua modelagem mais leve. Tá bom? Eu já vou falar sobre isso aí, sobre desempenho, já na sequência, tá? Assim, eu não mexo nada aqui. Então, por favor, se os de vocês estiverem assim, ó, deixa assim também, tá? Não marca nada aqui, porque você pode
atenuar ou ocultar os elementos, tá? E aí talvez atrapalhe um pouquinho mais vocês. Então deixa dessa forma como tá aí no vídeo, tá bom? Créditos, tá? Aqui talvez você coloque alguma coisa de patente que você for desenvolver ou, né, aí direitos autorais do seu projeto em si. Dimensões, aqui é relacionado à parte de texto, tá? Geralmente a gente também deixa um padrãozinho, que é o formato da fonte aqui tá Roma, com 12 pontos. Aqui você pode selecionar outros modelos de fontes também, colocar em negrito, colocar aqui o tamanho dela e tudo mais, tá? Eu deixo por padrão, não gosto muito de ficar mexendo isso daqui. E a cor também do texto é assim, um cinza um pouquinho mais escuro, tá? Linha guia, aqui ó, seta fechada, tá? Aqui geralmente é quando você vai fazer alguma linha de indicação, né? Ou algo nesse sentido, então você pode mudar o comportamento desta linha. Aqui um pouquinho mais abaixo tem dimensões, a gente também não vai mexer em nada por enquanto. Vocês estão vendo, pessoal, que eu não estou aí, né, mexendo muito no programa. Então, praticamente, quando a gente trabalha com o template em metros, é só alegria, né? Então, a gente quase não mexe muita coisa. Talvez lá mais para frente, nas partes avançadas, a gente precise voltar aqui e mudar alguma coisa. Estatísticas mostra aqui o que você tem, quantas faces, quantas arestas, quantas imagens você colocou, blocos e tudo mais. Geolocalização é quando você quer realmente que o seu projeto esteja num local físico e real. Também dá para fazer isso aqui no SketchUp. Parte de renderização, ó, usar texturas com suavização de serrilhado. Isso daqui é assim, pessoal. Por exemplo, quando você vai baixar alguma textura ou até mesmo o comportamento da face de algumas faces ou arestas que você tem nas suas faces aqui, elas podem ficar muito serrilhadas, tá? Isso aí tem a ver, pessoal, realmente com o desempenho do computador, tá? Deixa eu só fechar aqui um pouquinho, até para a gente não se confundir um pouquinho. Deixa eu clicar aqui, ó, vou clicar em preferências. Tá vendo aqui, ó, Open Gel? Isso aqui, ó, é a configuração que você tem geralmente disso daí, tá? Da capacidade do seu computador de demonstrar o que está na tela. Porque assim, quanto mais qualidade você tiver no seu projeto, quanto mais qualidade você colocar na imagem, nas arestas, em tudo, mais pesadinho o projeto vai ficar, tá bom? Então é assim, aqui você pode configurar, o meu veio por padrão 4x, ou seja, então é uma qualidade melhor de serrilhado, tá? A gente fala serrilhado porque assim, quando você faz uma linha aqui no SketchUp, a linha ela é contínua. Mas se ela ficar num formatinho de escadinha, quebradinha, então significa que o seu computador ele fez uma compensação para o projeto não ficar pesado, tá? Porque assim, na hora que você faz uma linha, o seu computador não vai sentir nada, tá? Uma linha muito leve, mas imagina quando você tiver bilhões de linhas no seu projeto. Então você desenvolveu toda uma maquete, uma casa gigantesca. Então isso, pessoal, tem... não é nem milhões, é bilhões realmente de linhas, faces, o que você possa imaginar, de pontos flutuantes que você vai ter no seu projeto. Então isso deixa o seu processador ou processamento do projeto mais sofrido, ou seja, o seu computador precisa trabalhar mais, tá? E é interessante, né, vou até fazer um parênteses aqui, eu já volto lá na tela de informações do projeto. Assim, esse modelo que a gente vai desenvolver não vai ser um modelo tão leve, tá? Principalmente, pessoal, porque a gente vai precisar gerenciar um projeto executivo. Então, é assim, é uma casa ampla, tá? Eu vou ver aí talvez 2 andares, um sobrado, mas é assim, é interessante que você entenda que vai ficar pesado. Então, já vou falando isso agora no começo do curso, porque, né, as pessoas têm que entender assim. Se você é da área, se você é um profissional que quer trabalhar com modelagens, quer trabalhar com SketchUp, você tem que investir realmente no seu equipamento. Você tem que ter um computador com uma boa placa de vídeo, com boa memória, processador e tudo mais, tá? Isso é inevitável. Então, se é a sua vontade, você quer trabalhar com arquitetura, quer trabalhar com essa parte de modelagem, tem que saber disso, que não tem para onde fugir. Tá? Computadores tem que ser um pouquinho mais voltado para a ênfase em desempenho, tá bom? Então é assim. Aí você vai pensar, professor, mas aí vai ficar difícil, porque meu computador aqui é um computadorzinho mais simples. E aí, como é que vai ser?
É assim, pessoal, existem macetes para que isso não deixe muito cansativo, tá? Então vai chegar um momento em que a nossa maquete vai ficar tão grande que vai ficar difícil de modelar. Então existem macetes e dicas que eu vou mostrar para vocês para que esse processo fique mais fácil. Então a gente vai trabalhar com cenas, a gente vai trabalhar com estilos, para que esse processo esse processo de processamento não seja tão demorado, tá bom? Então fica tranquilo que passo a passo a gente vai fazendo isso. Se você sentir que mais lá para o meio do curso, lá mais para o final do curso, ficou aí muito impossível de você modelar aí no seu computador, então você vai ter que aplicar mais técnicas. Então de repente se você tem uma cena, 3 cenas, cria mais cenas. Vocês vão entender tudo isso aí na sequência, tá? Então esse é o recadinho que eu tenho para passar para vocês relacionado aqui a desempenho. Vai ser um projeto bacana, lindão, legal, mas vai pesar um pouquinho. Então a gente já tem que estar ciente desses conceitos desde agora. Principalmente na hora que a gente for levar para o layout. Lá mais ainda que a gente vai precisar realmente de ter paciência, tá? A gente já vai criar cenas, por exemplo, a gente vai tirar uma planta. Então a gente já coloca a casa aqui em planta, tudo bonitinho, para quando a gente levar para o layout, ele carregar lá em planta, tá? Eu vou explicar isso tudo aí para vocês, tá bom? Vou cancelar aqui. Então, voltando o raciocínio, nós estávamos aqui em informações do modelo, tá? Então, aqui renderização, praticamente a gente não mexe em nada. Textos também, a gente tem outras coisas aqui, textos que vão aparecer na tela. E unidades, que a gente estava falando aqui, né? Ó, eu mudei aqui para 3 casas decimais, mas a gente pode deixar apenas com 2 mesmo, porque como eu comentei, a gente já vai aí pensando em metros, tá? Um pouquinho mais aqui abaixo, pessoal, ó, mostrar o formato das unidades e ativar ajuste de comprimento, tá? Não precisa mexer. Unidades de ângulo, então quando a gente tiver algumas medidas em ângulos também vai estar aqui com as casas decimais. A gente pode pôr 2 também, se quiser, que ele já mostra ali minutos e segundos também, tá bom? Praticamente deixando 2 casas decimais a gente já consegue fazer muita coisa relacionada aí a ângulos, tá bom? Então, aqui praticamente informações do modelo é isso. Agora a gente vai vir aqui em preferências. Preferências, como o próprio nome diz, né, pessoal? É preferência. Então, nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para você. Ou o que é bom para você pode ser que não seja bom para mim aqui na modelagem, tá? Mas num contexto geral, a gente vai procurar deixar igual, tá? Acessibilidade, se você quiser mudar, por exemplo, a cor dos eixos aqui, ó. Você tem o eixo verde, vermelho, o azul. Eu vou pedir para que vocês não mexam nisso daqui, tá? Porque é um padrão universal de desenhos e modelagens 3D. O eixo vermelho é o eixo X, esse aqui, ó, tá? O Y é o verde e o Z é o azul, então deixa dessa forma. Aqui, ó, você tem outras cores. Esse cor-de-rosa é quando as linhas estiverem em paralelo ou perpendicular. E quando estiver tangenciando, ela fica azul, tá? E quando ela não está em nenhum elemento, não está tangenciando ou não está nem em paralelismo com nenhum dos eixos, ela fica realmente preta, tá? Olha só, vou clicar aqui em OK para vocês entenderem isso, ó. Olha só, vocês se lembram que eu fiz uma linha no começo da aula que ficou vermelha? Por que ela ficou vermelha? Porque ela ficou em paralelo com o eixo X. Então, ó, se eu clico na tela e ela ficou vermelha, opa, então ela está perfeitamente alinhada aqui, ó, ou paralela com o eixo. Olha lá, tá? Se eu levar ela para lá e ela fica verde, olha só, fica até um verde mais destacado, ou seja, ela está em paralelo com o eixo Y, tá bom? Então, observem sempre a cor da linha, tá, pessoal? Porque assim, aqui no SketchUp é muito comum a gente ter uma ilusão de ótica, tá? Assim, ó, por exemplo, se eu faço uma linha aqui, ó, eu estou pensando que ela está indo para o fundo, lá para trás, mas às vezes pode ser que ela está indo para o alto. Olha só, deixa eu orbitar aqui para que vocês vejam, ó. Essa foi para o fundo, mas às vezes pode acontecer de você fazer a linha e ao invés de ela estar indo lá para o fundo, ela está indo para o alto, ó. Olha lá a diferença das duas, ó. Tá? Então, por isso que tem essa importância de você ver as cores. Então, na hora que você fizer uma linha, se você quer que ela vá lá para o fundo, ela tem que ir verde. Olha lá, ó. Ela vai verde. Vou orbitar, ó. Olha ela lá, tá? Ela tá indo lá para trás, ó. Ah, eu quero que ela fique vermelha. Então, ela vai ficar vindo para cá, ó. Opa, deixa eu só
apertar o Ctrl Z, aqui, ó. Então, eu quero que ela fique bem alinhada aqui, ó. Então, fica vermelha. Ah, eu quero fazer ela realmente para o alto. Então, se ela vai para o alto, ela tem que ser, que cor? Azul. Olha lá, pessoal. Perfeitamente, ó, em prumo. Olha aí. Então, olha só o que acontece, ó. Legal? Entendeu? Agora, se ela ficar preta, aí ela não está em nenhum dos eixos. Olha só. Na hora que você desenhar ela aqui, ó, ela ficou preta, então ela está solta no espaço. Pode ser que ela esteja para baixo, pode ser que esteja para cima. A gente vai tomar um pouquinho de cuidado com isso e eu vou explicando isso daí para vocês, tá? Agora é o seguinte. Aqui no SketchUp, pessoal, dentro do programa SketchUp, ele tem também o padrão das teclas de atalho do Windows. Então é assim, algumas teclas importantes. Se você quiser até anotar num caderninho, se você quiser anotar numa folha, é interessante. Ou se já é do seu conhecimento, vai ficar mais fácil. Eu desenhei 3 linhas, não foi? Então é assim, eu poderia, por exemplo, apertar a tecla Ctrl mais a letra Z. Olha só, voltou a linha que eu fiz aqui, ó. Se eu apertar mais uma vez, sumiu, sumiu, sumiu. Ou seja, eu voltei no histórico. Então é assim, se de repente você fez uma escada, né? Você foi lá, ou seria uma janela. Aí você fala, puxa vida, não era isso que eu queria, não gostei, não ficou legal. Não fique preocupado. Aperta o Ctrl Z e vai voltando. Obviamente que ele vai chegar num limite, tá, pessoal? Você não pode voltar muitos Ctrl Z. Mas aí dá para você voltar muita coisa. Então, olha só. Fazer um quadrado. Eu fazer aqui, ó. Verde, vermelho, verde, vermelho. Tá? Aí eu vou apertar, então, Ctrl Z. Ó, Ctrl Z, uma vez. Ele desfez. Uma vez, outra vez. Tudo bem? Então, o Ctrl Z ele volta. Aí você fala assim, ah, professor, mas eu realmente queria aquele quadrado, né? Eu quero voltar. Então, você vai apertar o Ctrl Y. O Ctrl Y, ele vai refazendo de novo para você. Olha aí que legal. Tá? Então, Ctrl Z volta, o Ctrl Y vai para frente. Tá bom? É mais ou menos esse o raciocínio. Outra coisa também, pessoal, assim, aqui no SketchUp, então, por exemplo, eu quero fazer uma cópia desse retângulo para o lado. Então, eu seleciono com 3 cliques, ó, 1, 2, 3, ele vai pegar o quê? A face e depois todas as linhas, tá? Como aqui são elementos que estão agrupados, 2 cliques ele já pega, tá? Então é assim, eu posso vir aqui, usar o comando mover e também o comando para copiar, eu explico na sequência. Mas eu poderia, por exemplo, acionar o Ctrl C, olha só, apertei o Ctrl C. Então, esse retângulo que eu fiz aqui, ele está na memória do Windows. Tudo bem? Ele está lá guardadinho em algum lugar aí na memória do seu computador. Aí foi lá num outro dia, né? Aliás, tem que ser no mesmo dia, ou em outro projeto, ou em outro local. Ah, eu preciso então colar esse retângulo aqui em outro local. Aí você vai usar o Ctrl V, tá? V de vaca, ó. Ctrl V, aí vai aparecer do lado do seu cursor, ó, o mesmo retângulo que você tem aqui, ó. Aí você vem e pode colar onde você quer. Tá bom? Barra de espaço para terminar. Olha lá. Então, você copiou do lado, tá? Se você ficar continuando colando com Ctrl V, ele continua na memória. Olha lá. Tá? Agora, se você fizer um outro objeto, por exemplo, um círculo, aqui, ó. Aí você clicou aqui, ó, deu um Ctrl C. Agora, quem está na memória é o círculo. Quando você der um Ctrl V, vai aparecer outro círculo. Tá bom? Então, esse é o raciocínio. Então, as teclas de atalho, a grande maioria das teclas que você tem no Windows, você tem aqui também no SketchUp, tá? Ó, por exemplo, eu seleciono o menininho aqui, o rapaz, Ctrl C, Ctrl V, aí eu posso ir colando ele aqui, ó, tá? Por padrão, pessoal, ó, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que isso daqui foi até uma dificuldade que eu tive no começo, quando eu comecei a trabalhar com SketchUp, para entender esse conceito, tá? Então, por favor, nesse momento, prestem bastante atenção que vai ser muito útil para a gente modelar aí nas próximas aulas. Então, é assim, ó. Imagina só, vou pegar um comando retângulo aqui e vou usar esse comando aqui, empurrar, puxar, para a gente fazer um cubo, tá? Um prisma. Olha lá. Tá? Então, é assim. Aqui no SketchUp, pessoal, quando nós vamos copiar objetos, então a gente pode usar, como eu comentei, o Ctrl C, Ctrl V.
Mas por padrão, pessoal, nós usamos o comando mover. Olha só, tá? Por quê? Porque na hora que você está movimentando alguma coisa aqui no SketchUp, você já movimenta ele e já faz uma cópia ao mesmo tempo, tá bom? Então, isso é importante. Vejam só, vou dar 3 cliques agora, ó, porque eu preciso pegar todo o elemento, ó, 1, 2, 3, selecionei tudo, ó, observem que está tudo selecionado, ó, tá? Aí eu vou pegar o comando mover, ó, mover, e aí eu preciso mostrar para o SketchUp por onde que eu quero mover. Por padrão, pessoal, a gente sempre pega a parte mais baixa, tá? Evitem pegar aqui em qualquer ponto ou lá em cima, tá? A gente clica aqui, ó, vai aparecer um pontinho verde e aí você vai clicar. Olha só, então neste momento eu estou transportando esse objeto 3D, legal? Só que no momento que eu estiver transportando, eu posso simplesmente colar ele em outro local, tá? Se eu continuar transportando ele, ó, vou clicar aqui e eu quiser uma cópia. Então, neste momento, eu aperto o Ctrl. Olha só, quando eu aperto o Ctrl, o SketchUp já faz uma cópia para mim. Olha aí, pessoal, que bacana. E eu continuo com ele selecionado. Aperto o Ctrl, faz outra cópia. Clico, aperto o Ctrl, faz outra cópia. Clico, aperto o Ctrl, faz outra cópia. Tá bom? Então, este raciocínio ele é fundamental agora. Para alguns pode ser uma função meia boba, pessoal, mas isso daqui é de extrema importância e a gente vai usar muito, mas realmente muito mesmo aqui no SketchUp, tá? Então pratiquem, ó, seleciona, comando mover, clica no objeto, transportou, aperta o Ctrl, olha lá. Então você faz aí a cópia para o lado que você deseja, tá? Outra característica, pessoal, para a gente meio que finalizar essa parte, né, de introdutória do SketchUp é assim. O SketchUp, pessoal, ele tem um comportamento interessante. Ele é um software que você gera linhas, tá? O raciocínio do SketchUp é assim. Se você veio lá do AutoCAD, você é um profissional que trabalhava com AutoCAD ou até mesmo com Revit, é interessante que você entenda assim. Aqui no SketchUp, ele tem a seguinte característica. Você desenha linhas, somente linhas, tá? Ah, professor, mas não é um elemento 3D? É um 3D. Mas como assim? Ele faz assim, ó. Você vai fazer um comando linha. Você vai fazer uma linha aqui. Outra linha aqui. Pronto. São linhas. Isso aqui é uma linha, tá? Só que quando você gera um campo fechado ou um circuito de linhas, aí ele gera uma face. Lá dentro, ó. Ó, clico aqui. Quando eu fecho um elemento totalmente fechado, aí ele gera a face, tá? Então no SketchUp tudo que você tem são apenas linhas e faces, tá? Agora, os elementos são separados? São. Por exemplo, você pode dar um clique na face e deletar, aí você só tem as linhas. Aí você fala assim, ah, professor, mas tá fechado aqui, por que não gerou a linha? Porque eu deletei ela, não foi? Mas se eu vir aqui, ó, por exemplo, fizer uma linha cruzando aqui, ó, ele já vai entender que eu tenho um triângulo fechado aqui e um triângulo fechado aqui. Então, ele vai gerar duas faces. Olha só, clico aqui. Olha lá. Então, na hora que você fecha um circuito, automaticamente ele gera faces para você. Tá bom? E por que os elementos então são 3D? Porque, pessoal, olha só, aqui, ó, eles têm conjunto de linhas. Então, você há de concordar comigo, ó, que esta face, o que ela tem aqui? Ela tem uma linha aqui em cima, uma aqui e outra aqui. Não fechou? Então gerou uma face. Se eu fizer uma linha aqui, ó, em diagonal, aqui, ó, nesta face, ele vai gerar duas faces, ó. Olha só, criou uma face aqui, outra face aqui, tá bom? Esse é o raciocínio lógico do SketchUp. Tá? Então, quando você tem elementos que você fecha um circuito, ele gera uma face. Só que com o comando linha, aqui, ó, com esse comando linha, ele só vai gerar faces se essas faces estiverem em planos. Como assim, professor? É assim, pessoal, é interessante passar isso para vocês. A gente já vai entrar no assunto do projeto, mas é assim, para que as pessoas realmente entendam o conceito, tá? Às vezes as pessoas começam a modelar e não entende o conceito. Então, o conceito ele é extremamente importante, principalmente agora no começo do curso, tá?
Por exemplo, ó, se eu fizer aqui uma linha, você há de concordar comigo que eu vou fazer uma linha no chão, ou seja, ela está presa perfeitamente neste plano aqui, ó, no piso, tá? Então ele vai entender que eu vou conseguir fazer uma face, ó, verde, verde e vermelha. Gerou uma face, certo? Agora vejam só, vou fazer uma linha bem pequenininha aqui, ó, bem nesse cantinho, para cima, no azul, ó. Vou digitar 1 centímetro, tá? 1 centímetro, pessoal, eu posso digitar aqui, ó, 0,01, tá bom? Olha lá. Ou, reiterando, eu posso digitar assim, ó, linha, coloco para cima, 1 cm, aperto o Enter. É a mesma coisa, tá? Essa linha aqui, então, ela está um pouquinho mais alta, tá? Olha só. Então, eu vou deletar a face, vou deletar essa linha e vou deletar essa linha, tá? Aí, olha só o que vai acontecer. Eu vou fazer aqui de novo o retângulo, ó. Vou vir aqui, só que ao invés de eu fazer ela vermelha, eu vou fazer ela na ponta aqui em cima, ó. Clico aqui e vou fechar, então, o meu retângulo. Olha só, fechei. Aí você vai pensar assim, ué, mas não era para ter gerado a face? Por que ele não gerou a face, pessoal? Porque ela está torta. Olha só, deixa eu deletar essa aqui. Se você observar, ela não está feita perfeitamente no plano. Olha lá. Você tem um pequeno defeito aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Aqui a parte mais empinada aqui, ó. Então, isso não faz com que gere a face. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, professor do céu, eu já fiz aqui milhões de linhas e não fecha a face. Não fecha a face, porque a face não está em plano. Tá bom, pessoal? É assim, se você fizer ela aqui, ó, no plano, fecha. Se você fizer ela aqui, ó, no plano para o alto, fecha, tá? Se você fizer em diagonal, ela também fecha, mas tem que ser uma chapa fechada, tá bom? Aí você vai pensar assim, professor, mas eu já vi malhas no SketchUp, né? Eu já vi coisas bem onduladas, formas orgânicas. Não gera face? Gera, pessoal. Só que aí já não é com o comando linha. São outras ferramentas e outras coisas que eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho mais para frente. Tá bom? Deixa eu apertar o Ctrl Z para a gente praticar. Olha lá, vou voltar tudo aqui, ó, tá? Vou clicar aqui com 3 cliques e vou deletar. Para a gente finalizar essa parte, então, aí, introdutória do uso aqui do SketchUp, então você entendeu que aqui você tem uma face, aqui você tem outra, aqui outra, e embaixo você tem outra. Isso daqui gerou um elemento aparentemente sólido, mas por dentro ele é oco. Se eu pegar essa face e deletar, olha o que eu tenho lá dentro, pessoal. Eu tenho um vazio. Quem está aqui de fora olhando pode imaginar que isso é um sólido, é um maciço. Mas o programa, o software, sabe que lá dentro, ó, é um elemento vazio, tá bom? Vou apertar o Ctrl Z. Agora uma coisa extremamente importante também, anotem aí se vocês quiserem. O SketchUp funciona assim. Um clique, você seleciona uma face. Um clique, você seleciona uma linha, tá? Se você apertar o Shift, aparece do lado do seu cursor uma tecla, né, um sinalzinho de mais e menos, tá? Significa que você pode selecionar e clicar mais outros elementos à sua seleção, tá bom? Ó, eu peguei as 4 linhas separadamente, usando a tecla Shift, tá bom? Agora, se eu der 2 cliques na face, pessoal, ele vai clicar na face e vai pegar o perímetro, ou seja, o perímetro é o quê? É o que está em volta da face, tá bom? Olha só, 2 cliques na tecla esquerda do teclado, ó, 1, 2. Então ele pegou a face e pegou todas as linhas que estão em volta. Mas se eu quiser todo o objeto 3D, aí sim agora eu dou 3 cliques, ó, 1, 2, 3. Aí ele pega tudo que está próximo ou tudo que está grudado nele, tá bom? Por exemplo, ó, se eu fizer uma linha aqui, ó, fazer uma linha para cá vermelha, ó, a linha está pendurada, não está lá, ó? Tá? Se eu der 2 cliques, ó, 1, 2, ele vai pegar só a face e o perímetro. Mas se eu der 3 cliques, ele vai pegar todo o prisma e vai pegar essa linha também que está aqui, ó. Olha lá, 1, 2, 3. Aí ele pega tudo, ó, ficou tudo azul. Tá? Então, este é um raciocínio lógico que você tem que ter aqui no SketchUp. Um clique seleciona uma coisa, 2 cliques seleciona a face e o perímetro, 3 cliques seleciona tudo.
tá bom? Pessoal, é o seguinte, nas próximas aulas eu vou voltando e explicando mais para vocês assuntos aí relacionados ao uso do SketchUp, tá? Então essa primeira fase aqui da segunda aula foi aí mais realmente para você abrir a mente e entender um pouco o conceito do programa, tá? Eu vou falar um pouquinho agora, pessoal, sobre o projeto, tá? Eu estive pensando em assim, como eu havia comentado com vocês, a gente vai receber uma ideia de um cliente, tá? E esse cliente, ele fez algumas exigências, então a gente vai, em cima do que ele pediu, do que ele solicitou, a gente vai desenvolver a nossa maquete. Entende-se assim, essa maquete, pessoal, ela não é definitiva. O que significa isso? Que vai acontecer, obviamente, de ter partes que a gente vai ter que ajustar, voltar, refazer. Então vai ser muito comum isso daí. Então assim, se você quer modelar juntamente comigo, siga realmente o passo a passo, tá? Evite fazer assim, eu vou colocar aqui, pessoal, por exemplo, um hall de 2 metros por 3. E aí você no seu projeto colocar uma medida diferente. Então pode ser que estoure lá na frente. Então as medidas não vão bater e talvez o seu projeto não fique legal. Então assim, se eu fiz aqui a medida, coloque exatamente a mesma medida. Se eu errei, se eu voltei, arrume também, deixe ajustadinho aí no seu também, tá bom? Para que a maquete fique exatamente casada, tudo certinho, para na hora que a gente precisar fazer lá o projeto executivo, as medidas não fiquem muito diferentes, tá bom? Para que não ocorra erros. Legal? Então o raciocínio, como eu comentei com vocês, desse curso, é a gente receber um projeto, né, um croquis. O que é um croquis? É um desenho rabiscado, literalmente numa folha, num papel de pão. O cliente falou assim, eu quero aqui uma sala, eu quero aqui um dormitório, eu tenho tantas pessoas na minha família, assim, assim, assado, eu tenho tantos carros, preciso de uma garagem assim. Então, em cima disso, ele vai solicitar então o projeto para nós. E aí a gente vai constituindo esse projeto. Geralmente, pessoal, os projetos eles passam por várias etapas. Tem projeto básico, depois tem um projeto, de aprovação, de implementação, até chegar no executivo, também o projeto passa por várias fases. E pode ser também, não é muito aí difícil de acontecer, de mesmo o projeto executivo estar pronto, o projeto ter que sofrer alterações. Isso é perfeitamente comum. De repente chegou lá na obra, aí de repente tem uma pedra no meio do caminho, ou de repente a prefeitura não aprovou alguma coisa, então tem que refazer todo o projeto. Às vezes pode ser que o cliente também não gostou de alguma coisa, volta tudo, refaz, então tem que fazer revisões, isso é perfeitamente comum. Então aqui, no nosso curso, como a gente tem a ideia do cliente, a gente vai modelando meio que livremente. Tá? Então a gente não vai aí se prender muito, ficar muito preocupado com muita coisa. Tá? Se o cliente aprovou, só alegria. Então você já tem uma base para constituir as pranchas. Legal? Para constituir as plantas baixas. Tá? É assim, geralmente, pessoal, quando a gente faz esse tipo de trabalho, por exemplo, o cliente solicitou algo para nós e a gente tem que dar um retorno para ele, na grande maioria dos casos, as pessoas mostram já a planta pronta, Mas se você tiver uma maquete, se você tiver uma foto, tá? Porque assim, geralmente o cliente também não tem um SketchUp no computador dele. Não tem um AutoCAD, não tem nenhum Revit da vida. Mas assim, se você tirar uma foto, você tirar várias fotos de uma maquete 3D, eu tenho certeza que seu cliente vai ficar muito feliz. Por quê? Porque com o 3D ele vai ter uma melhor visão do projeto. Então ele vai conseguir entender o que você está querendo expor para ele, tá bom? Então vamos lá. Eu estava pensando assim, pessoal, fazer uma casa sobrado, tá? Para a gente praticar alguns elementos aí também de cortes, quando você tem dois ambientes embaixo, térreo e pavimento superior. Vai ser interessante também para a gente praticar escada, para a gente desenvolver escada, porque escada é um problemão, quando as pessoas não têm aí um ambiente de um tamanho adequado. Então é importante, se você vai decidir se essa escada vai ser em L, ou se ela vai ser em U, ou se ela vai ser caracol, ou qualquer outro tipo de formato. Então a escada vai ser interessante. Eu estava pensando em fazer uma casa, pessoal, assim, que não vai ter
limites de divisa de terreno, tá? Então vamos imaginar aí que o morador mora num terreno bem amplo, pode ser uma chácara, né? Pode ser um sítio. Então ele falou assim, ó, eu quero uma casa ampla, legal, só que eu não quero que fique encostado nas divisas do terreno. Maravilha, para nós melhor ainda, né? Porque a gente não tem preocupação ali com o limite dos ambientes que a gente vai ter do lado, tá? Então esse é o primeiro raciocínio. Nossa casa é uma casa ampla que não será encostada nos limites ali do terreno em si, tá bom? Então é assim, o cliente então ele solicitou uma casa que ele quer que tenha um hall central, né, um corredor central, um ambiente central, e que a casa seja constituída em volta desse hall. Por quê? Porque nesse hall você terá acesso fácil a todos os ambientes da casa. Olha só que ideia legal então. E ele quer que a sala fique embaixo, no térreo, tá? Que essa sala, se você quiser ir anotando num papel, é até interessante para depois a gente, né, voltar ao raciocínio mais para frente no curso. Então nós teremos um hall, embaixo terá a sala. Ele quer que essa sala seja obviamente fechada, coberta, mas que ela tenha alguma parte dela que seja aberta, que tenha a possibilidade da pessoa sair e ficar para tomar um sol ou algo nesse sentido. A área de serviço, um banheiro embaixo, cozinha, tudo embaixo. Que o acesso dos funcionários da casa, né, a cozinheira ou o pessoal da limpeza, que seja separado da entrada principal da casa. Então, geralmente a gente faz uma entrada nos fundos ou uma entrada lateral da cozinha, tá bom? Ele quer que a casa seja, vamos dizer assim, com muitos vidros, tá? Ou seja, com vidraças amplas, bem clara, e que assim, para a pessoa entrar dentro da casa, ela possa ter acesso pela escada e já decidir se ela quer ir diretamente para este hall do térreo ou se ela já quer ir diretamente para os andares superiores. O que significa isso? Que, olha só, pessoal, que não necessariamente a pessoa precisa entrar no hall para poder ir para os andares de cima. Então, por exemplo, a pessoa chegou da rua, estacionou o carro, ela não quer ir para a sala, ela não quer ir no hall, ela já quer ir direto para o dormitório. Então, a gente tem que criar essa situação, tá bom? Nos andares de cima, então, a gente vai fazer, obviamente, ali, talvez, né, dormitórios, né, obviamente. Se ficar sobrando algum espaço ou outro, a gente oferece uma ideia para o cliente para fazer, sei lá, uma sala de vídeo, né, ou até mesmo um escritório em cima. A gente pode ver isso aí depois, tá? Mas ele quer também que tenha sacadas nos andares de cima, que obviamente um dos cômodos em cima, o dormitório, seja suíte e que um deles tenha também ali uma sacada, tá? Também para tomar sol e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, para nossa aula já não ficar, eu acho que já está até extensa, para não ficar muito extensa, fiquem com essa ideia, tá? Na próxima aula, então, a gente já vai começando a modelar. A gente vai começar pelo hall, porque o hall, como eu comentei, vai ser então o núcleo da casa, para a gente expandir para as laterais, para fazer então a sala, banheiro embaixo, tudo direitinho, tá bom? E obviamente, né, pessoal, como eu comentei com vocês, a gente vai dar uma caprichada, abusar um pouco aí do designer, fazer um projeto bem bacana, um pouco ousado, né, e moderno também, tá bom? Vamos dizer aí que o nosso cliente não é uma pessoa muito velha, é uma pessoa mais jovem, então a gente pode aí realmente dar uma abusada no aspecto aí mais moderno da casa, né, mais modernizada em si, tá bom? Meus amigos, então ficamos por aqui. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, por favor, né, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, que é extremamente importante. E também aproveite, se você não é inscrito no canal Ailton Brito, inscreva-se aí no nosso canal. Não se esqueça de visitar o nosso site é o www.autocriativo.com.br. Temos excelentes cursos de SketchUp lá, excelentes cursos de AutoCAD, de Revit, de Inventor, muita coisa lá interessante. Por favor, faça uma visitinha para nós e ficaremos muito agradecidos ali em tê-lo como o nosso novo aluno aqui da Auto Criativo, tá bom?
Pessoal, firmes e fortes aí nos seus objetivos e vamos que vamos então para a nossa próxima aula, a nossa aula 3, tá? Pessoal, muito obrigado, aquele abraço de sempre do professor Ailton e tchau, tchau!